Capítulo 31. E, entretanto, eis que diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi e te chamei pelo teu nome. Tu és meu. Isaías 43, 1. Paul sabia que tinha de voltar para as montanhas. Não aguentava ficar mais uma semana ali. Não era possível estar tão próximo de Miriam e não enlouquecer. Era melhor a desilusão e o torpor de peneirar o ouro do que vê-la atravessando os campos para ir à casa de Michael. Mas precisava de mais dinheiro para comprar suprimentos. Então engoliu o orgulho e procurou Michael para lhe vender suas terras. Não estou pedindo muito pela propriedade, só o suficiente para começar uma nova vida. A terra é boa, e deve ser sua de qualquer maneira, Michael. Foi você quem cuidou dela para mim quando fui embora da última vez. Tenho muita terra e nenhum dinheiro, disse Michael, recusando a oferta. Espere até poder colher suas plantações. Depois pegue tudo o que ganhar com elas e vá, se tiver de ir mesmo. A terra estará aqui à sua espera para quando voltar. Não vou voltar, Michael. Dessa vez não. Michael botou a mão no braço de Paul. Por que se tortura assim? Por que se deixa levar por qualquer vento que sopre? Paul se afastou zangado. Por que espera a prostituta que nunca mais vai voltar? E foi embora antes de dizer qualquer coisa da qual pudesse se arrepender. Não tinha mais escolha. Precisava falar com John Altman. John o convidou para entrar na cabana. Elizabeth estava embalando o bebê e Miriam, debruçada sobre o fogo, mexendo num ensopado borbulhante na panela. Quando Paul a viu, sentiu o coração disparar. Ela se endireitou e sorriu para ele. Ele ficou com as pernas bambas. Sente-se, Paul, disse John, dando-lhe um tapinha nas costas. Faz tempo que não nos vemos. Paul não resistiu e olhou para Miriam outra vez. Perdeu o fio da meada do que John estava falando enquanto a observava enrolar, cortar e botar os pedaços de massa de biscoito numa frigideira de ferro. O silêncio de John chamou sua atenção. Elizabeth sorria para ele, e John também. Paul sentiu o calor subindo pelo rosto. Vim lhe oferecer minhas terras, John. Com o canto do olho, Paul viu que Miriam o olhava. Um músculo se contraiu no maxilar dele. Resolvi voltar para as montanhas, disse decidido. John ficou sério. Elizabeth arqueou as sobrancelhas. Isso foi bem de repente, não, Paul? Não. Sentiu Miriam olhando espantada para ele, com as mãos na cintura. Pensou bem no que vai fazer? Perguntou John. Investiu muito trabalho naquela terra. Pensei sim. Acho que não nasci para ser fazendeiro. Miriam se virou de costas e bateu a tampa de uma panela. Elizabeth e John pularam e se voltaram para ela surpresos. Não estou pedindo muito pelas terras, disse Paul, tentando ignorar Miriam. Deu-lhes o preço e os Altman ficaram ainda mais chocados. Mas a propriedade vale muito mais, disse John, esfregando o queixo, intrigado com a oferta. Por que está fazendo isso? Miriam deu meia volta. Porque ele é um tolo! Miriam! Exclamou Elizabeth atônita. Perdão, mamãe, mas ele é um idiota, um retardado, um cabeça dura, um burro. Já chega! Disse John, levantando-se da cadeira com muita raiva. Paul é uma visita em nossa casa. Miriam só olhou para Paul, com os olhos ardendo e as lágrimas escorrendo pelo rosto. Desculpe, papai. Acho que me esqueci do meu lugar. Com licença. Apressada, atravessou a sala, pegou o xale e abriu a porta. Olhou para trás para Paul. Vá em frente! Fuja para suas montanhas e para sua procura de ouro. E saiu batendo a porta.
Paul ficou imóvel, arrasado. Queria ir atrás dela para explicar. Mas o que podia dizer? Que era apaixonado por ela e que isso o deixava louco? Que Michael superaria a falta de Angel e que seria sensato que ela esperasse? John sentou-se novamente. Peço desculpas, disse. Não sei o que deu nela. Tenho certeza de que ela não quis dizer aquilo, comentou Elizabeth. Seria melhor se quisesse. O que me diz, John? Quer ficar com as minhas terras ou terei de ir até a cidade para ver se encontra alguém interessado? Quanto mais cedo saísse de lá, melhor. John franziu a testa e olhou para a mulher. Deixe-me pensar. No final da semana dou uma resposta. Mais 3 dias. Será que aguentaria tanto tempo? Paul agradeceu e se levantou. Vê se não some, disse John, com a mão no ombro dele quando se despediam. Aconteça o que acontecer, será sempre bem-vindo aqui, afirmou, acompanhando-o até a porta, e completou. Não sei o que está acontecendo com Miriam, mas ela vai superar isso. Paul viu Miriam atravessando o campo, indo na direção da cabana de Michael. Vai sim, e deu um sorriso desolado. Falo com você daqui a 3 dias, John. Botou o chapéu e foi para casa. O que acha que foi aquilo? John perguntou para Elizabeth, quando voltou para a cabana. John, não estou entendendo mais nada desde que Amanda foi embora. Os dois esperaram Miriam voltar, torcendo para que ela resolvesse confiar neles, como costumava fazer. Já era noite quando chegou. Estávamos preocupados, disse Elizabeth, chamando a atenção da filha. Não esperavam que ela ficasse tanto tempo fora. Onde você estava? John quis saber. Fui à casa de Michael. Depois fui caminhar. Depois sentei e depois rezei. Miriam curvou as costas e começou a chorar. John e Elizabeth se entreolharam, surpresos. Apesar de muito emotiva, a filha não era dada a esse tipo de desabafo. O que foi, querida? Perguntou Elizabeth, abraçando a filha. Qual é o problema? Ah, mamãe, eu o amo tanto que chega a doer. Elizabeth olhou para o marido. Mas ele é casado. Você sabe disso. Miriam endireitou as costas com o rosto muito vermelho. Paul, mamãe! Não o Michael! Paul? Exclamou Elizabeth muito aliviada. Mas nós pensávamos... Sempre foi o Paul. Sei que ele também me ama. Só que é teimoso demais para admitir. Até para ele mesmo. E virando-se para o pai, continuou. Não posso deixar que ele vá embora, papai. Se comprar as terras dele, não vou perdoá-lo nunca. Se eu não comprar, algum outro comprará. John afirmou, procurando entender o que estava acontecendo. Se ele a ama, por que quer vender as terras e ir embora? Acho que ele quer se afastar pela mesma razão que levou Amanda a abandonar Michael. Você nunca nos contou o que ela disse, lembrou Elizabeth. Miriam corou. Não posso. E afundou na cadeira, cobrindo o rosto. Simplesmente não posso. Elizabeth se ajoelhou ao lado dela e tentou acalmá-la. O que propõe para impedir que Paul vá embora? Perguntou o pai. Ele já resolveu, Miriam. Não há nada que se possa fazer. Miriam levantou a cabeça. Eu poderia fazer Paul mudar de ideia. John franziu a testa e observou a expressão decidida da filha. Em que está pensando? Miriam mordeu o lábio e olhou para a mãe e para o pai. Numa coisa que li na Bíblia. Secou as lágrimas e endireitou as costas. Em que parte da Bíblia? John perguntou muito sério. Eu sei o que preciso fazer, papai, mas vocês terão de confiar em mim. Quantos anos ela tem, Duke? Ele curvou os cantos da boca com uma expressão de deboche.
Está com ciúme, Angel? Ela teve vontade de matá-lo. 8? 9? Não deve ter muito mais que isso, senão não atrairia seu interesse. Sua expressão ficou perigosa. É melhor controlar essa sua linguinha ferina, minha querida, ele disse, segurando a cadeira para ela. Sente-se. Temos de conversar. Angel usava um vestido cor-de-rosa, de cetim e renda. Apesar de lhe servir como uma luva, ela detestou a roupa. Odiou ter suas curvas realçadas para o escrutínio de Duke. Ele verificava a mercadoria, para ver como era melhor exibi-la, para ganhar o máximo. O rosa não combina mais com você, disse, e Angel ficou perturbada de ver que os dois tinham pensamentos tão parecidos. Vermelho, eu acho. Ou azul safira escuro. Ou verde esmeralda. Vai parecer uma deusa com essas cores. Antes de se sentar, Duke tocou-lhe o ombro. Sentaram-se frente a frente, cada um de um lado da pequena mesa, e Angel controlou as feições para não revelar nada. Duke a analisou com um sorriso tenso. Você mudou, Angel. Sempre foi obstinada e arredia. Era parte de seu charme. Mas agora está indiferente também. Não é sensato ser assim em sua posição. Talvez eu não me importe mais com o que me acontece. Quer que eu prove que está errada? Sabe que eu poderia. Com muita facilidade. Juntou as pontas dos dedos e olhou fixo para ela. Por trás daquelas mãos aristocráticas, sem calosidades, claras, com as unhas bem feitas. Belas mãos, capazes de crueldades inimagináveis. Angel se lembrou das mãos de Michael, grandes e fortes, evidentemente acostumadas ao trabalho pesado. Eram ásperas e cheias de calos. Pareciam muito cruéis, no entanto eram tão gentis. Seu toque tinha-lhe curado o corpo e aberto o coração. Duke semicerrou os olhos com uma expressão de frieza. Por que está sorrindo desse jeito? Porque nada que faça comigo realmente importa. Foi seu Michael quem lhe disse isso? Ficou longe de mim tempo demais. Todos aqueles pesadelos terríveis, os segredos e a culpa que ela carregou. Michael tinha dito uma vez que ela teria de jogar fora aquela bagagem antiga. Duke era isso, uma bagagem antiga. Ah não, Duke. Carreguei você comigo para todo o canto. Vendo seu sorriso convencido, ela acrescentou. Que desperdício de tempo. A boca dele se transformou numa linha reta. Vou lhe dar uma opção, minha querida. Pode administrar as meninas ou se tornar uma delas. Tomar o lugar de Sally, você quer dizer? O que aconteceu com ela, Duke? Nunca mais a vi desde que você me tirou de lá. Ela continua em Nova York e está se dando muito bem na Casa de Pedra. E ainda está bem bonita. Extravagante demais para o meu gosto, é claro. Pobre Sally. Passou anos apaixonada por você. Será que você nunca soube? Imagino que sim, mas nunca se importou. Ela é velha demais para você, não é, Duke? Mulher demais. Ele se levantou da cadeira, agarrou Angel pelo cabelo, puxou-lhe a cabeça para trás e ficou com o rosto muito próximo ao dela. O que aconteceu com você, minha querida? Disse com uma voz falsamente suave. O que será preciso para trazer a minha pequena Angel de volta? A raiz dos cabelos dela ardia, e ela sentia o coração na boca. Duke podia quebrar-lhe o pescoço num instante se quisesse. Ela desejou que ele fizesse isso mesmo, e que desse um fim a tudo aquilo. Os olhos escuros de Duke mudaram quando ele a encarou furioso. Franziu um pouco a testa e afrouxou a mão. Morta você não me serve. Será que ele lia sua mente com tanta facilidade assim? Soltou-a com um tranco e se afastou. Atravessou o quarto e a olhou desconfiado. Não me pressione, Angel.
Por mais que eu goste de você, saiba que não é indispensável. Angel pensou na menina. Quem é que controla as chaves agora? Ela alisou a saia para que ele não pudesse vê-la apavorada e para que não percebesse o motivo daquela pergunta. Duke ficou perplexo, o que era muito melhor do que sádico. Eu. Enfiou a mão no bolso da calça e tirou um molho de chaves. Acho que prefiro a posição de Sally, ela disse. Se ela conseguisse descobrir qual era a chave da porta do quarto da menina, talvez pudesse tirá-la daquele inferno. Duke sorriu. Estava rindo dela com os olhos. Jogou as chaves na mesa. Da adega, da despensa, dos armários de roupa de cama e do quarto de vestir. Abriu o colarinho da camisa e tirou uma corrente de ouro. Pendurada nela havia uma chave. É essa que você quer. Continuou sorrindo, aproximando-se de novo e pôs as mãos com força em seus ombros. Acho que, afinal, você precisa de uma lição sim, disse com a voz macia. Vou apresentá-la esta noite. Você vai usar um vestido azul e deixar seu glorioso cabelo solto. Será a maior sensação. Todas as meninas que tenho são lindas. Mas você é algo muito raro e especial. Todos os homens da casa vão querê-la. A pele de Angel foi ficando cada vez mais fria enquanto ele falava. Queria pular da cadeira, mas sabia que, mesmo que fizesse isso, não adiantaria nada. Era mais sensato ficar quieta e esperar. Ficará com as chaves a semana que vem, minha querida, mas esta semana servirá pessoalmente nossos clientes. Tenho alguns em mente que me serão muito úteis, e sorriu. Além do mais, sempre mantive uma exclusividade muito grande com você. Precisa de um despertar para a vida boa que teve. Quando ele se afastou, ela levantou a cabeça e viu no rosto dele que cada palavra que dizia era verdade. Paul acordou e viu Miriam avivando as brasas e pondo mais lenha no fogo. O cobertor escorregou do peito nu quando ele se sentou de um pulo e ficou olhando espantado para ela. Estava sonhando. Só podia estar. Esfregou o rosto, olhou em volta, viu o chale dela no encosto da cadeira e uma caixa na mesa. Ela se virou para ele e sorriu. Bom dia! O sol está quase nascendo. Aquilo era real, e ele entrou em pânico. O que está fazendo aqui? Vim morar com você. O quê? Disse que me mudei para cá. Paul ficou boquiaberto, como se Miriam tivesse enlouquecido. Ela foi se sentar na beira da cama e ele puxou o cobertor para cobrir o peito. Miriam olhou para ele e não pôde deixar de rir com o absurdo da situação. Mas era culpa dele. Se ele não fosse tão teimoso... Não tem graça nenhuma, ele disse entre dentes. Não tem mesmo, ela concordou um pouco mais séria. Eu o amo e não vou deixar que vá para as montanhas e arruine sua vida. Ele ficou confuso. O cabelo estava embaraçado e espetado para todos os lados, como de um menino. Ela estendeu a mão para alisá-lo e ele recuou assustado. Vá para casa, Miriam, disse desesperado. Ele precisava sair dali. Por acaso ela sabia o que ele sentia quando ela dizia que o amava? Se ela não saísse naquele instante, provavelmente não resistiria. Mas ela não se mexeu. Ficou ali, olhando para ele, com um sorriso paciente. Ele ouviu um ronco nos ouvidos e berrou. Vá para casa, já disse! Não, ela respondeu simplesmente. E também não vou lhe dar suas roupas. Ele ficou atônito. Miriam pôs as mãos no colo e então sorriu para ele. O olhar dela provocou um calor enorme nele. Mal conseguia respirar. Aquilo era uma loucura. O que está inventando, Miriam Altman? O que seu pai vai dizer? Ele já sabe. Meu Deus! Ele rezou em voz alta
imaginando quando John irromperia por aquela porta com uma espingarda na mão. Papai quase passou a noite inteira tentando me convencer a não fazer o que estou fazendo e acabou desistindo. Se não fosse isso, teria vindo mais cedo. O sorriso dela sinalizava malícia. Lembra-se do livro de Ruth Paul, na Bíblia? Lembra do que ela fez? Bem, Boaz, aqui estou eu aos seus pés. E agora? O que vai fazer? Miriam pôs a mão em sua coxa e Paul pulou para longe. Não toque em mim, disse com o suor brotando-lhe na testa. Estou dizendo que quero que saia daqui agora. Não quer, não. Como sabe o que quero? Ele tentou parecer zangado. Eu sei toda vez que olha para mim. Você me deseja. Não faça isso, Paul implorou. Paul, ela disse muito gentilmente. Gosto demais do Michael. Ele é como um irmão mais velho para mim. Mas não estou apaixonada por ele. Nunca estarei. É você que eu amo. Mas você não combina comigo, ele disse angustiado. Não seja ridículo, ela afirmou, como se falasse com uma criança teimosa. É claro que combina. Miriam. Ela pôs a mão em seu ombro e ele prendeu a respiração. Sempre quis tocar em você, ela disse com a voz suave e rouca. Aquele dia no campo, quando você estava arando... Ele engoliu em seco e segurou a mão dela. Seus olhos encontraram os dele. E eu sempre quis que você tocasse em mim. Miriam, ele disse com a voz rouca. Não sou nenhum santo. Eu sei disso. E acha que sou? Os olhos dela brilharam com as lágrimas. Isso não é nada fácil, sabia? Mas sou uma mulher, Paul, e não uma criança. Sei o que quero. E quero você como meu marido, para vivermos juntos todos os dias. Ele estava tremendo. Não faça isso comigo. Paul viu uma lágrima deslizar na face dela e, não se contendo, afagou-a. Miriam pôs a mão sobre a dele e a prendeu contra o rosto por um breve tempo. A pele dele era muito macia, o cabelo sedoso. Ele sentiu sua pulsação e exclamou. Miriam! Oh, Miriam! O que está fazendo comigo? Nada que você não queira muito tempo. Admita. Miriam enlaçou-lhe o pescoço e o beijou. Depois se afastou um pouco, mas ele continuou. Segurou o rosto dela com as duas mãos e a beijou. Suavemente no início, depois com todo o amor acumulado que vinha sentindo havia meses. Beijou-a com volúpia. Miriam se entregou e todos os sentidos dele ganharam vida. Ela era firme, macia e quente, e tinha um gosto delicioso. Eu a amo, ele sussurrou, com medo de dizer aquelas palavras em voz alta. Estava enlouquecendo, não podia suportar. Precisava me afastar de você. Eu sei, ela disse tremendo, tocando-lhe os cabelos, e começou a chorar. Eu o amo tanto, Paul, de verdade. Ele se afastou, olhou para o rosto dela e viu que ela estava corada, transbordando de amor por ele. E chegou a pensar que seu coração explodiria. Ela era sua, ela lhe pertencia. Mal podia acreditar. Miriam viu a chama no olhar de Paul e tocou-lhe o rosto com ternura. Quero que comecemos direito. Case-se comigo primeiro, Paul. Seja meu marido. Quero compartilhar tudo com você, sem nenhuma sombra sobre nós, sem arrependimento. Se fizer amor comigo agora, sentirá vergonha amanhã. Sabe que é verdade. Não poderá encarar meu pai e minha mãe. Pensará que se aproveitou de mim. Ela deu um sorriso trêmulo. Apesar de ser o contrário. Pensei que podia me afastar de você. Ele disse, sabendo que a levaria com ele o resto da vida, um tormento do qual nunca poderia escapar. Acho que teremos de ir até Sacramento para encontrar um pregador. Não vamos, não. Ele ficou surpreso.
Miriam corou e sorriu com timidez. Agora sim parecia Miriam que ele conhecia, e não a jovem ousada que entrara em sua cabana no meio da noite. Papai disse que ele mesmo fará nosso casamento. Ele ficou remexendo no baú quando eu saí, procurando seu livro de orações. Achei que ele estava com pressa. Paul não resistiu e a beijou outra vez. Eu não podia escapar mesmo, não é? Ele disse rindo baixinho. Não. Ela sorriu satisfeita. Michael sempre me disse que você se daria, mas eu cansei de esperar. Do lugar onde estava, atrás da cortina, à esquerda do palco, Angel podia ouvir os homens no cassino. O lugar era um circo, e Duke ia exibi-la no picadeiro principal. Já tinha apresentado um show de dançarinas, equilibristas e acrobatas. Angel não fazia ideia de onde Duke tinha encontrado aquelas pessoas, mas ele tinha seus métodos. Com um gesto de mão, podia fazê-los e materializá-los do fogo e da fumaça. Estava inquieta e sentia um aperto no braço. Desde que Duke a levara para o quarto, não tinha ficado um minuto sozinha sem que um guarda a vigiasse. Não havia saída e estava morta de medo. Fechou os olhos e lutou contra a náusea. Talvez nem devesse. Talvez fosse melhor ir para o palco central e vomitar ali mesmo. Isso estragaria o ardor da multidão. Quase riu, mas sabia que, se fizesse isso, estaria cedendo de vez à histeria. Ouvia a voz dele manipulando a plateia. Tinha a voz de um orador. Isso lhe tinha sido muito útil na política. E depois também, quando resolvera trabalhar nos bastidores, lucrando muito mais com isso. Instigava os homens, punha-lhes fogo. Angel quase podia sentir o cheiro da excitação deles. Em poucos minutos, teria de encarar aquilo. Centenas de pares de olhos fixados nela, tirando a roupa, imaginando o que desejariam fazer com ela. E Duke permitindo que as fantasias deles se tornassem realidade. Por um preço. Qualquer coisa por um preço bem alto. Servirá a eles por uma semana. Angel fechou os olhos. Meu Deus, se estiver me escutando, por favor me mate. Varra-me da face da terra com um raio. Mande-me para a morte, para o esquecimento. Me queime, me transforme num pilar de sal. Do jeito que quiser, mas faça isso. Por favor, meu Deus, me ajude, me ajude. Calma, senhorinha, disse o homem, sorrindo com frieza. Oh Deus, oh Jesus, ajude-me, por favor. Ele já está acabando de prepará-los para você. E então, quando achou que seu coração ia parar de bater com o pavor que sentia, Angel ouviu. Sarah, minha amada. Era a mesma voz suave que tinha ouvido na cabana de Michael, a que tinha ouvido também no sonho. Acalme-se, estou aqui. Ela olhou em volta e só viu o guarda encarregado de vigiá-la e os artistas. Seu coração disparou loucamente. Ficou toda arrepiada, como naquela estranha noite na cabana. Onde? Onde? Murmurou freneticamente. O guarda se virou para ela sem entender. Qual é o problema? Você ouviu uma voz aqui? Com toda aquela balbúrdia na plateia? Ele riu. Angel tremia violentamente. Tem certeza? Ele apertou ainda mais o braço dela, dando-lhe um tranco violento. É melhor se controlar. Fingir que a maluca não vai ser nada bom para você. Duke está quase pronto para apresentá-la. Ouça aqueles homens. Parecem leões famintos, não parecem? Angel queria resistir, mas de que adiantaria? Fechou bem os olhos novamente, procurou bloquear a multidão enlouquecida sentada diante do palco, tentou se concentrar na voz calma e assustadora que falava dentro da cabeça dela, que a chamava pelo nome que só ouvira uma vez, em um sonho, desde a morte da mãe. O que quer que eu faça? Diga-me, ó Deus! Diga-me o que quer que eu faça. A minha vontade. Ela se desesperou. Não sabia o que era aquilo.
Esse é o sinal, disse o guarda. Vai até lá sozinha? Mesmo se ela conseguisse fugir, para onde iria? Angel abriu os olhos e, de repente, aquela tremedeira por dentro parou. Não tinha explicação, mas estava tranquila, estranhamente calma. Virou-se para o guarda com altivez. Se você soltar o meu braço... Ele piscou, pego de surpresa, e a soltou. Angel se adiantou e o homem abriu a cortina para que ela pudesse passar. Assim que ela apareceu, a plateia enlouqueceu de vez. Os homens assobiavam e gritavam. Angel manteve a cabeça erguida, olhou para a frente e foi para o palco central, onde Duke sorria com malícia e prazer. Ele inclinou a cabeça com a boca bem perto de seu ouvido para que ela pudesse ouvi-lo apesar de todo o barulho da plateia. Está sentindo poder, Angel? Pode dividi-lo comigo. Podemos botar todos eles de joelhos. Então a deixou sozinha no centro do palco. O barulho era ensurdecedor. Estavam todos loucos? Queria fugir e se esconder. Queria morrer. Olhe para eles. Ela se esforçou para exibir a antiga arrogância e o desdém, varrendo a plateia com um olhar. Olhe bem nos olhos deles, Sarah. Ela olhou, primeiro para os homens que estavam mais perto do palco, depois para os outros. Eram jovens. Tinham um vazio perdido no olhar. Ela reconheceu aquele olhar. Desilusão, sonhos desfeitos, rebeldia. Tinha sentido aquela mesma solidão e desespero que via refletidos à sua volta. Olhou para os homens de pé perto das mesas de jogos. Olhou para os que estavam enfileirados no bar de Mogno, segurando copos de uísque. Seria a imaginação dela ou o vozerio estava diminuindo? Cante alguma coisa! Gritou um homem no fundo do salão. Outros gritaram concordando. Sua cabeça estava vazia, exceto por uma canção. Nada apropriada, completamente fora de contexto. Cante, Angel! A barulheira cresceu de novo, como uma onda, e o pianista batucou uma canção vulgar que os homens reconheceram. Alguns começaram a cantar e a rir com abandono. Cante, minha amada. Ela fechou os olhos para se isolar dos homens e cantou. Não a música que eles entoavam, mas outra, uma canção muito antiga. E cantando, transportou-se para o poço, com Miriam e Michael debruçados, cantando dentro das paredes, envolvida pela música e pela harmonia. Quase podia ouvir a risada de Miriam. Mais alto, sua boba! Do que tem medo? Você sabe cantar! É claro que sabe! Depois ecoou a voz de Michael. Mais alto, Tirza! Cante como se acreditasse! Mas eu não acredito! Tenho medo de acreditar! Parou de repente, abriu os olhos e sua mente ficou subitamente vazia. A letra da canção se apagou. Desapareceu. A plateia estava em silêncio. Todos os homens olhavam para ela, ali sozinha no palco vazio. Sentia a ardência das lágrimas nos olhos. Oh Deus, faça-me acreditar! Alguém começou a cantar por ela. De onde havia parado? Era uma voz profunda e melodiosa, tão parecida com a de Michael que sentiu o coração dar um pulo no peito. Procurou aquela voz na multidão e viu um homem alto e grisalho, de terno escuro, perto do bar. Com a mesma rapidez que tinha desaparecido, a letra da canção voltou e ela cantou com ele. Avançando lentamente por entre os homens, ele parou logo embaixo do palco e sorriu. Ela retribuiu o sorriso. Então olhou em volta novamente e viu que estavam todos calados, atônitos. Alguns não conseguiam encará-la. Desviavam o olhar envergonhados. Por que estão todos aqui? Ela perguntou, temendo sufocar com as lágrimas reprimidas. Por que não estão todos em casa, com suas mulheres e filhos, ou com suas irmãs e irmãs? Vocês não sabem que lugar é este? Não sabem onde estão? As cortinas se abriram atrás dela e as dançarinas saíram correndo para o palco. O pianista começou a tocar e as jovens cantaram bem alto em volta dela, levantando as pernas em estilo cancan. Alguns homens bateram palmas e vibraram. Outros ficaram quietos, calados e envergonhados.
Angel saiu lentamente do palco. Viu Duke à sua espera, com uma expressão que jamais tinha visto. Suava na testa e o rosto estava branco de fúria. Agarrou-lhe o braço com brutalidade e puxou-a para um canto escuro. Por que fez aquela estupidez? Acho que foi por Deus, disse espantada. Angel sentiu júbilo e a presença de um poder tão formidável que a fazia tremer. Encarou Duke e não teve mais medo. Deus? Ele cuspiu a palavra. Seus olhos faiscavam. Vou matar você! Devia ter feito isso há muito tempo. Você está com medo, não está? Eu sinto o cheiro. Tem medo de uma coisa que não pode ver. E sabe por quê? Porque o que Michael tem é muito mais poderoso do que você jamais foi ou poderá ser. Ele levantou a mão para bater nela, mas um homem falou tranquilamente atrás dele. Se encostar nessa jovem, farei com que o enforquem. Duke deu meia volta. O homem que tinha cantado com Angel estava a poucos metros dele. Era um pouco mais baixo do que Duke e bem mais magro, mas tinha alguma coisa que lhe dava uma aura de força e autoridade. Angel olhou para Duke para ver se ele sentia aquilo também, e teve a confirmação. O coração dela bateu descompassado. Quer sair daqui, senhorita? Perguntou o desconhecido. Quero sim. Angel não questionou para onde iam nem suas intenções. Bastava que tivesse uma rota de fuga, e a ela se agarraria com unhas e dentes. Esperava que Duke enfrentasse o homem por causa daquela interferência. Mas ele ficou lá, parado, calado e muito pálido, rangendo os dentes. Quem era aquele homem? Ela descobriria mais tarde. Já ia andando para perto dele, mas parou. Não podia ir embora ainda. Virou-se para Duke. Dê-me a chave, Duke. Os homens a olharam, um sem entender, o outro lívido de raiva. E com algo mais. Com medo. A chave! Disse outra vez e estendeu a mão. Duke não se mexeu. Então Angel rasgou a camisa dele, pegou a corrente e a arrancou. Chocado, o suor escorria-lhe pelas têmporas. Angel olhou bem nos olhos dele. Você não vai ficar com ela, disse, segurando a chave com o punho cerrado, bem embaixo do seu nariz. Queime no inferno, Duke. E olhou para o cavalheiro ali parado, em silêncio observando os dois. Espere por mim, por favor. Não vou a lugar algum sem a senhora, disse o homem calmamente. Angel subiu a escada correndo, foi ao quarto ao lado dela e destrancou a porta. A menina, deitada na cama, acordou imediatamente e se sentou, com os olhos azuis arregalados de medo. Afastou-se e o vestido rosa se enrugou em volta dos joelhos. O cabelo louro estava enfeitado com fitas de cetim rosa. Angel mordeu o lábio. Era como se ver no espelho 10 anos antes, mas não podia ficar ali parada, afundando na dor. Precisava tirar aquela criança dali. Já! Então se adiantou rapidamente. Está tudo bem, querida. Sou Angel, e você vem comigo. Disse, estendendo-lhe a mão. Agora. Inclinou-se sobre a cama, pegando a mão da menina. Não temos muito tempo. No corredor, Angel viu Cherry boquiaberta, espantada e cheia de esperança. Venha conosco, disse Angel. Não precisa ficar aqui, mas tem de vir agora. Duke, vem agora, senão vai passar o resto da vida num lugar como este. Ou pior. Deixe-me pegar minhas coisas. Esqueça tudo isso. Apenas saia, não olhe para trás. Angel seguiu às pressas pelo corredor. Cherry ficou um instante sem saber o que fazer, mas depois correu atrás dela. As três desceram a escada juntas e o desconhecido estava lá para acompanhá-las. Não havia sinal de Duke. Quando o cavalheiro viu as duas meninas com Angel, ficou possesso. Não vou sem elas, disse Angel. É claro que não. Angel apontou com a cabeça para a porta do palco. Podemos sair por ali. Não, vamos atravessar o palco e sair pela porta da frente. O quê? Exclamou Angel. Ele era louco? Não podemos fazer isso. Vamos, andem logo. Ele estava lívido. Vamos expor o demônio que esse homem é.
A menininha chorava, agarrada à saia de cetim azul de Angel, e Cherry também ficou bem perto das duas. Vamos, eu carrego a menina, disse o cavalheiro, mas quando estendeu a mão, a menina tentou desesperadamente se esconder atrás de Angel. Ela não vai querer que a toque, disse Angel, ajoelhada e abraçada com a menina. Segure firme, querida, vou levá-la no colo. Olhou para o desconhecido e disse com firmeza. Não vou deixar ninguém machucá-la. Duke não vai nos impedir. A menina prendeu as pernas na cintura de Angel, que se ergueu com ela. Os bracinhos finos se penduraram no pescoço dela. Seria mais seguro sairmos pela outra porta, Angel disse. Por aqui é melhor. E abriu a cortina. Há dezenas de homens aí que podem nos impedir. Não há um homem neste lugar que ousaria tocar em mim. Quem pensa que é? Deus? Não, madame. Apenas Jonathan Nexel, dono de um dos maiores bancos de São Francisco. Agora vamos? Ele não lhe dava nenhuma opção. Angel abraçou a menina, que tremia com mais força. Feche os olhos, querida. Vamos tirá-la daqui. Ou morrer tentando. Cherry ficou bem junto dela e Jonathan Nexel levou as três para o palco central. A música parou de repente e as dançarinas também, confusas. Angel olhou em volta e viu a expressão de choque dos homens. Duke não estava em lugar nenhum, nem o homem que lhe servira de guarda. Vamos, disse Axel baixinho, apoiando o braço dela com gentileza e firmeza. Angel desceu os degraus até o meio do salão. Os homens abriram caminho. Muitos clientes arregalavam os olhos para Cherry, vestida e maquiada como uma mulher da vida, apesar de obviamente ainda ser uma criança. Os homens recuaram para abrir caminho diante dela. O choro assustado da menininha cortava o silêncio. Alguns começaram a comentar, com vozes baixas, atônitos. Angel escutou algumas observações enquanto passava por eles. Por que ele mantinha uma criança tão pequena assim num lugar como este? Angel parou e olhou para o homem. Não imagina por quê? Disse baixinho, arrasada de pena. O homem ficou horrorizado quando compreendeu. O vozerio cresceu como um vagalhão atrás dela e Angel sentiu a violência das vozes. Os homens queriam sangue, mas não o dela. Chegando à rua, soltou a respiração que nem sabia que estava prendendo. Por aqui, disse Axel. Sinto muito, mas não tenho carruagem. São alguns quarteirões. Acha que consegue? Angel fez que sim e encaixou a menina do outro lado. Foi seguindo o homem em silêncio a certa distância e então perguntou. Para onde está nos levando? Para minha casa. Ela semicerrou os olhos desconfiada. Para quê? Para minha mulher e minha filha cuidarem de vocês enquanto vejo o que posso fazer com aquele lugar. Devia ser queimado, com aquele diabo dentro. Angel ficou constrangida com a desconfiança que manifestou, mas não conhecia nada além da aparente simpatia daquele homem. O fato de ser um banqueiro não significava que tinha boas intenções. Tinha conhecido outros banqueiros. O peso da menina parecia aumentar a cada passo que dava. Os músculos doíam, mas continuou andando. Cherry ficava olhando para trás preocupada. Acha que ele virá atrás de nós? Não, disse Angel e perguntou para Axel. Por que me ajudou daquele jeito? Nem me conhece. Foi a música que você cantou. Deus não podia deixar mais claro que eu precisava tirá-la dali. Angel se surpreendeu. Ficou calada por um tempo, mas não parava de pensar. Sr. Axel, preciso dizer uma coisa. O que é? Não acredito em Deus. Angel sentiu uma dor aguda quando disse isso. Não acredita? A pergunta veio de dentro dela. Tinha pedido ajuda de Deus quando estava apavorada, e ali estava ela, depois daquela voz. Será que tinha imaginado? O que Axel disse foi eco da confusão que ela sentia. Não? Você foi muito convincente quando cantou lá. Eu estava morta de medo e foi a única canção que consegui lembrar. Ele sorriu.
Tem alguma coisa aí? Não acredito num homenzinho velho, todo enrugado de barba longa e branca, sentado num trono cuidando de mim. Ele riu. Eu também não. Acredito em algo muito maior do que isso. E vou lhe dizer mais uma coisa. Ele deu um sorriso gentil. O fato de não acreditar em Deus não significa que o poder dele não está atuando em você. Angel ficou sem fala, envergonhada. Tinha tentado de tudo para escapar de Duke e nada havia dado certo. Então, naquela noite, um simples hino que Michael lhe ensinara tinha resolvido. Como? Não fazia sentido. Aquela voz dissera, a minha vontade. Mas tudo que ela realmente fez foi a única coisa que lhe veio à cabeça. E aquele homem havia aparecido do nada. Ela se lembrou das palavras que Michael tinha lido. Ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Duke teve medo dela. Isso ela viu, com certeza. De você não, Sarah. De mim. Angel estremeceu, ficou toda arrepiada de novo quando seu coração se abriu. Meu Deus, eu o neguei tantas vezes. Como pode me salvar agora? Apesar de me negar, eu a amo com um amor eterno. O que aconteceu lá? Nem eu mesma sei. Como foi que escapamos? Oh, Jesus, eu não entendo. Simplesmente não entendo como fez isso. Começou a garoar. E o pesado nevoeiro da baía ocupava os espaços. Cherry se agarrou mais a Angel no caminho. Estou com frio, ela sussurrou. Falta muito, Sr. Axel. Angel perguntou com a voz trêmula, mas não de frio. No alto dessa ladeira. E viu uma casa grande diante deles. Ele era mesmo rico. Agora a chuva tinha engrossado e a ideia de ter um abrigo a fez continuar. Lampiões ardiam nas janelas. Pensou ter visto uma mulher espiando atrás de uma cortina. Jonathan Axel abriu o portão. A porta se abriu antes de que o grupo chegasse e uma mulher alta e magra apareceu, com o cabelo todo preso para trás. Não dava para Angel ver seu rosto, mas ficou desconsolada. O que aquela senhora pensaria do marido, vendo-o levar para casa 3 prostitutas, mesmo sendo 2 tão jovens? Entrem, senão ficarão doentes, disse a mulher. Ela estava visivelmente nervosa. Angel não sabia se ela falava com Jonathan Axel ou com os 4 e ficou parada sem saber o que fazer. Entrem, entrem, disse a mulher, fazendo sinal para ela. Jonathan pôs a mão no braço de Angel. Não precisa ter medo dela, disse achando graça. Ela só late. Angel tomou coragem e seguiu até a porta. Talvez a senhora deixasse que elas se secassem antes de jogá-las na rua. Ela entrou e Cherry a acompanhou logo em seguida. Olhou em volta antes de encarar a mulher e foi uma surpresa ver que ela era jovem e atraente, apesar do coque sem graça do vestido escuro. A lareira está acesa, por aqui, disse e levou-as para uma sala com mobília simples, mas confortável. Sentem-se, por favor. Angel se sentou. Olhou para a mulher e viu que ela a examinava sem esconder a curiosidade. Examinou as 3, da cabeça aos pés. Está tudo bem, disse Angel, alisando as costas da menininha, que tremia. Será que estava mesmo? A menina relaxou nos braços dela, chegou para trás e Angel pôde olhar em volta. Cherry estava sentada no sofá ao seu lado, com as costas bem retas, muito pálida e assustada. A jovem mulher olhava para Jonathan Axel, pedindo uma explicação. Se estava chocada, não demonstrou. Pai, o que aconteceu? Minha filha, Susana, disse Jonathan Axel. A mulher meneou a cabeça e deu um sorriso tímido, confuso. Não sei o nome de vocês. Ele se desculpou. Meu nome é Angel. Esta é Cherry e... Angel lembrou de repente que não sabia o nome da garotinha. Querida, disse suavemente, levantando o queixo. Como se chama?
Os lábios da menina tremeram, ela murmurou alguma coisa e escondeu novamente o rosto no ombro de Angel. Faith, disse Angel. O nome dela é Faith. Precisamos de cobertores, Susana. Quer cuidar disso enquanto eu falo com a sua mãe? Mamãe está na cozinha, esquentando seu jantar, disse sorrindo e saiu apressada. Deem-me licença um instante, disse Jonathan antes de deixá-las sozinhas. Cherry curvou os ombros e começou a chorar assim que ele saiu. Estou com medo. Duke vai me matar. Duke nunca mais vai encostar em você, disse Angel pegando em sua mão. Estamos todas com medo. Mas acho que podemos confiar nessa gente. Precisavam confiar. Não tinha escolha. Jonathan voltou com a mulher pequena de olhos muito azuis. Seu nome era Priscila. Angel notou a semelhança entre mãe e filha. Priscila assumiu rapidamente o controle da situação. A primeira coisa que temos de fazer é tirar essas roupas molhadas, disse e levou as meninas para o segundo andar. Depois vocês descem para a cozinha para comer alguma coisa conosco. Abriu a porta da direita no corredor e mostrou-lhes um quarto espaçoso. Vocês duas mais jovens dividirão esse quarto, disse. E Angel pode ficar no quarto de Susana, que fica bem aqui na frente. Angel imaginou que Susana acharia disso. Priscila pegou roupas secas para todas elas e Angel ficou ainda mais surpresa. Será que havia um guarda-roupa com peças de todos os tamanhos ou havia outras filhas que ainda não tinham visto? Os vestidos eram de lã, simples e confortáveis. Angel juntou as roupas que Cherry, Faith e ela tinham tirado e as botou no balde perto da lareira. Susana ficou esperando para levá-las para baixo até a cozinha, onde Priscila serviu bifes, sopa de legumes e biscoitos. Jonathan comeu com elas. Angel recusou o café e preferiu um copo de leite. Faith caía de sono ao lado dela. Cherry tinha manchas de lápis pretos sob os olhos. Estava abatida, mas parecia menos amedrontada. Priscila pôs a mão suavemente no ombro de Cherry e encostou o rosto na menina. Venha, filha, você está caindo de sono, disse, estendendo a mão para Faith, que surpreendentemente aceitou. Foi um alívio enorme para Angel. Susana tirou a mesa. Por que não vão para a sala de estar, pai? Só não falem de nada importante até eu chegar. Sim, querida, disse Jonathan, fingindo submissão. Piscou para Angel e se levantou. É melhor fazermos o que ela disse. Angel se sentou perto do fogo, nervosa e preocupada. O que aconteceria com elas no dia seguinte? Jonathan foi até uma pequena mesa num canto, serviu-se de uma bebida e olhou para ela. Quer um pouco de cidra? Não, obrigada. Ele sorriu e botou a garrafa na mesa. Sentou-se numa poltrona confortável, de frente para ela. Estão seguras aqui. Eu sei, mas por quanto tempo? Perguntou, espantando-se com a própria ousadia. Ninguém vai botá-los para fora, Angel. Podem ficar conosco o tempo que quiserem. Angel mal acreditou. Sentiu vontade de chorar. Mordeu o lábio, mas não conseguiu falar. Ele sorriu. São muito bem-vindas, ele disse. Angel encostou a cabeça nas costas do sofá e procurou controlar suas emoções. Fico pensando no que ele vai fazer, disse refletindo em voz alta. Jonathan não precisou perguntar de quem ela estava falando. Se ele continuou dentro daquele prédio depois que saímos, deve estar pendurado em algum poste a essa altura. Infelizmente, acho que não é tão burro assim. Não. Duke pode ser tudo, menos burro. Ela suspirou. Vocês estão sendo muito bondosos conosco. Obrigada. Tive fome e me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Não me conheciam e me convidaram para entrar. Estava nu e me vestiram. Estava doente e ficaram comigo. Estava preso e me procuraram. Ele citou. Conhece isso? Michael tinha lido aquelas palavras para ela certa vez.
logo depois de receber os Altman e ela ter perguntado por que ele fazia aquilo. As lembranças que tinha dele eram tão fortes que a impediram de falar. Jonathan Exel percebeu o sofrimento nos olhos da jovem e quis amenizá-lo. Ela parecia não ter noção da magnitude de seus atos, da coragem necessária para agir daquela maneira. Vocês são bem-vindas para compartilhar o que temos. Afinal, nada daquilo pertencia a ele. Ele era apenas o guardião. Conversaram até bem tarde. Ela contou mais do que tinha contado para qualquer pessoa, até para Michael. Talvez pelo fato de que Jonathan Exel ainda fosse um desconhecido bondoso. Sentia tanta liberdade de lhe falar. Só que ele não parecia nenhum desconhecido. Angel inclinou a cabeça para trás, cansada. O que vou fazer agora, Sr. Exel? Você é quem sabe, sorriu Jonathan. Você e Deus. Priscila acordou quando Jonathan entrou no quarto. Ele se despiu e entrou embaixo das cobertas, puxando-a para perto. O corpo dela estava quente e macio, e ela pôs a mão em seu peito. Preciso lhe perguntar algo, Jonathan. O que estava fazendo num lugar como aquele? Ele riu baixinho e beijou-lhe a testa. Não sei, meu amor. Mas você não bebe nem joga, disse. O que deu em você? Foi um dia estranho, Pris. Alguma coisa ficou me incomodando a partir do meio-dia. Não consegui descobrir o que era. Está tudo bem no banco? Muito bem. Senti vontade de caminhar um pouco. Por isso mandei avisar que chegaria tarde. Estava passando por aquele lugar e ouvi aquele demônio fazendo um discurso. O lugar era tão barulhento que entrei para ver o que ele dizia. Mas por quê? Você odeia aquele homem. Não sei por quê. Foi um impulso. Alguma coisa me empurrou lá para dentro. Ele estava apresentando Angel. Foi obsceno. Não exatamente as palavras que usou, mas o jeito dele, as insinuações, não sei explicar. Tive a sensação de estar num templo pagão e de que ele era um sacerdote apresentando a nova prostituta do templo. Por que não foi embora? Pensei nisso. Mas toda vez que pensava em sair, alguma coisa me dizia para esperar. E então Angel apareceu. Ela é muito linda, disse Priscila. Não foi a beleza dela que me prendeu ali, meu amor. Ela era tão jovem, foi até o centro do palco com tanta dignidade. Você nem pode imaginar, Pris. Aqueles homens pareciam todos os cães do inferno, rosnando para ela. E então ela cantou. Cantou tão baixo no início que ninguém ouviu direito. Depois o barulho diminuiu até se fazer silêncio e ficar só a voz dela. Ele sentiu um nó na garganta e lágrimas brotaram-lhe dos olhos. Ela cantou Rock of Ages.